Qual o papel que a arte representa dentro da democracia? Como a democracia se relaciona com a obra de arte? Para muitos, ter acesso à arte ajuda na constituição da subjetividade do indivíduo e do imaginário, pois a arte torna visíveis sujeitos que são invisíveis na sociedade. A relação entre arte, cultura e o exercício democrático é o tema do terceiro episódio do podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E quem me acompanha nesse episódio são os professores Luciana Biff e Luiz Campos. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luciana é historiadora e professora na Escola Mobile em São Paulo. Luiz Campos é professor, ator e diretor de teatro na Companhia Los Puercos, em São Paulo. Olá, Luciana. Olá, Luiz. Sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio desse podcast, que está bem gostoso e bem agradável também. Olá, Luiz. Olá, Vanderlei. Olá a todos. Olá. Prazer estar aqui. Obrigado, gente. Eu vou começar com uma pergunta que estava aqui no texto de abertura, né? Começo com você, Luciana. Qual o papel que a arte representa dentro da democracia? Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que a gente pode começar fazendo algumas associações. Quando a gente pensa no exercício democrático, existem duas questões que são muito importantes. A primeira é que a democracia ela é, em si, conflituosa. E um segundo ponto é a relação da democracia com a liberdade e o valor da liberdade. Tendo em vista que isso são premissas, são valores de qualquer exercício democrático, e pensando que a arte, ela precisa de liberdade para existir, para ser produzida, para que exista, para que ela exista, né? Eu acho que esse é o primeiro link, a partir desses dois conceitos. Mesma pergunta que eu fiz para o Luciano, faço para você, Luiz. Qual é o papel que a arte representa dentro da democracia? Bom, eu acho que, primeiro, a arte ela tem um papel fundamental, que é nos acompanhar enquanto movimento histórico, né? Enquanto sociedade, a gente faz um reflexo. Então, a arte, ela, de certa forma, ela chega a ser um reflexo do que vivemos, né? Do que sentimos, é a expressão. Então, você está se expressando, né, de acordo com o seu momento histórico. E você sufocar isso, ou você inibir ou ameaçar de qualquer forma, é ameaçar uma manifestação, né? Então, a arte, ela precisa da democracia. Ela precisa ser, entre aspas, eu acho que a gente vai aprofundar, né? Mas ser livre, respirar, né? Então, a arte, enquanto movimento histórico, né, ela acompanha, então, e não adianta, né, você sufoca, mas ela, no papel da democracia, ela vai estar aí, você sufocando ela ou não, ela estará aí. O que vai mudar é a força, é a intensidade com que a arte vai vir. Mas uma democracia, eu acho que a gente consegue sentir nas suas políticas públicas, nas suas políticas culturais, como é que está a democracia do seu país, basta dar uma olhada para isso. Aí você vê se a democracia, né, está funcionando ou não. Eu vou pegar dois ganchos, tanto da Luciana quanto seu, para fazer essa questão. A Luciana falou em liberdade, né? A gente falou na questão que a arte funciona com a liberdade e tal. E você falou, para esse funcionamento dar certo, né, a democracia é fundamental. Mas em governos autoritários, a arte não pode funcionar ou ela funciona? Ou alguns aspectos dela podem funcionar? Pode. Eu queria só fazer um complemento, porque eu tenho uma frase de uma artista que é a Toni Morrison. E eu acho que ela tirou isso do Brecht. Ela fala o seguinte, ela fala que em tempos de crise, principalmente em tempos de crise política, é quando o artista mais tem que trabalhar. Só para reforçar a sua fala. E em relação à sua pergunta, sim, é claro, a arte pode se servir de uma política autoritária, uma
política totalitária e ela pode servir em prol desse tipo de governo. Mas eu acho que a gente entra aí em campos que são dos usos da linguagem e dos usos da arte. E aí eu queria trazer um exemplo de um artista contemporâneo que é o Ai Weiwei. Ele é muito famoso, fotógrafo, provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa dele no Instagram ou em algum museu de arte contemporânea, e ele faz a crítica. Então, por mais que exista obras que sejam produzidas em prol desse governo, que vão incentivar, e isso também a gente sabe que historicamente aconteceu no governo, na ditadura totalitária nazista. A gente sabe que isso também aconteceu, principalmente em produção de filme, produção de propaganda, produção de cartaz, para servir a esse Estado. Mas a arte, ela vai florescer nesse contexto de várias formas. E aí a gente pode entrar nessa discussão do uso da arte e de que a arte também, ela é produzida e ela é subjetiva e que não necessariamente ela vai ter essa questão política ou sempre de crítica ou ela vai ser sempre politizada, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso depois, mas eu acho que a questão é o uso, né, da arte e da linguagem. Você falou da questão do totalitarismo, quando ele utiliza, né, da arte para se favorecer e para divulgar, tanto isso no cinema foi muito bem utilizado, né, pelo Hitler e tal. Agora, quando a gente pensa, vou pegar aqui o Luiz, que é de teatro, quando a gente pensa que eu cresci num regime militar, né, onde a gente, sempre que algumas pessoas perguntam, brincam, né, mas não teve nada de bom no governo militar? Sim, teve o Chico Buarque, né, teve o Chico Buarque. A gente, e tem um certo, eu não diria saudosismo, mas uma coisa de falar, puxa, parece-me que naquela época a música brasileira, o teatro brasileiro, eu nem vou dizer o cinema, porque o cinema brasileiro evoluiu bastante, era mais fundamental, era mais importante, parece que era mais significativo do que agora, ou pelo menos assim, não foi sufocado, ou não se deixou sufocar pelo regime. Então também tem essa questão do totalitarismo se fazer, utilizar isso, né, utilizar a arte, mas ela driblar esse totalitarismo para poder sobreviver. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luiz, principalmente em relação ao teatro, por exemplo. Isso, né, a gente tem muito aí na ditadura civil-militar, né, em 64 a gente viu muito isso, 68 foi a época mais dura por conta do AI-5. Nós vimos muitos coletivos teatrais dando resposta a esse regime ditatorial. Então, pegando esse seu gancho, a gente vê movimentos muito interessantes. Te vê artistas ou espetáculos que você fala, uau, né? É uma denúncia. Mas que também, por exemplo, eu estou na companhia, a minha companhia, a Los Puercos, ela faz ela nasce no impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Então, a gente já tem respostas ali, a gente está dialogando com aquele movimento. A gente está denunciando aquele movimento. Evidente que, eu acho que quanto mais você sufoca, mais o contraponto, mais o lance da sobrevivência, tanto do exílio quanto fugir, mas também uma resposta artística à altura, eu acho que então quanto mais você sufoca, né, no sentido literal mesmo, quanto mais você poda, mais a gente nasce por outras brechas, por outros concretos. Nós vamos onde tem uma brechinha, a gente vai nascendo para escancarar. Então, a gente tem aí, acho que a gente pode né, tirar lindas, grandes coisas com o movimento ditatorial, né? Lindas coisas no sentido artístico da coisa, mas eu vejo, porque talvez na sua fala, não sei se eu entendi bem, mas parece que agora veio caindo, ou como se agora não tivesse... Não, eu não diria que caiu, mas eu diria assim, ela teve nós estávamos num pleno regime ditatorial, um de regime opressor, mas a arte
ela conseguiu, né, driblar caminhos e se libertar, digamos assim. Ela conseguiu fazer coisas maravilhosas, né, naquele período. E ela consegue sempre, assim. Eu inclusive, estava agora com o curso de licenciatura e bacharel do pessoal da Unesp. Estou falando justamente desse período, né? Nós vemos de 64 a 68 a quantidade de obras, né, que se falam, né, sobre que escancaram o que estava acontecendo é assim surreal. Teatro de Arena, o CPC, o Grupo Decisão, o próprio Oficina, estava ali numa movimentação Guarnieri muito, muito forte com relação àquele regime. 68 começa a ter uma diminuição. Década de 70 começa a surgir outros que croquetes, né? Um movimento totalmente visual, né? Transgressor, que vai para um outro e você... Como é que nasceu isso, né? Croquetes, um coletivo, né? Homens todos, naquele período, todos, né, transvestidos, ninguém sabia, andrógenos, não falava diretamente, né? Não escancarava, mas em contraponto estava nascendo aí um outro movimento de respiro, eles estavam querendo comunicar. Então, eu acho que nesse sentido, sim, né? Eu acho que eu acho que é impossível, por mais que tenha, eu acho que vai ter nos porões, pode encher de militar, encher de, sei lá, fascista, mas vai ter a arte, vai estar falando, vai juntar 3, 4 pessoas, vai estar nascendo um coletivo, e é através da arte, porque outros espaços a gente não cabe. É na música que vai caber, é no teatro que vai caber, é no cinema, às vezes uma cena, um fragmento, é num quadro que depois você vai entender, porque na sala de aula vão podar, na televisão escancarado vão podar. Então, quais são as brechas? E aí é a arte, né? Não sei se... Eu acho que a gente volta para a questão do início, que é, se a gente entende a arte e a linguagem artística, qualquer linguagem, teatro, cinema, pintura, qualquer linguagem artística, enquanto uma expressão, e aí entendendo que é uma expressão de um sujeito que está num tempo histórico e que ele está num contexto e que ele vai produzir a partir disso, não tem, por mais que seja ditatorial, repressor, ele precisa da liberdade. É uma atividade que necessita de liberdade para que aconteça. Porque o exercício de se expressar através de uma linguagem artística é dar voz. E aí eu posso pegar desde um romance do século XIX e mostrar toda a pluralidade de voz. Ou seja, eu vou dar voz ao outro. E quem tem acesso, quem vê, quem vai se conectar, vai entrar em conflito, porque muitas vezes não é isso que está sendo posto, né? Não é isso, não é a realidade da pessoa que está vendo. Então, por isso que eu acho que vai ficando cada vez mais claro o exercício da produção de uma obra de arte e o entrar em contato com a obra, com essa pluralidade, com essa questão do outro, da alteridade, isso só é possível a partir de um exercício democrático. E que mesmo em um contexto autoritário, a gente precisa de liberdade. E temáticas que surgiram, né, nessas obras dentro desse contexto autoritário, eles reivindicam essa liberdade, eles reivindicam essa pluralidade, esse uso desse espaço enquanto lugar do outro, de mostrar, olha, estão tentando nos reprimir, mas eu vou falar, e eu vou falar a partir de uma linguagem artística. Vou expressar de outra forma. Não sei se eu me fiz clara. Sim, sim. Agora, é necessário que a arte tenha um papel político? É obrigatório, entre aspas, que a arte seja política, que ela tenha uma representatividade política? Vocês acham que vocês concordam com essa afirmação? Ou com essa pergunta? Ela é complexa, né? Porque como é que a arte... Como é que é uma arte não... Você citou Croquetes, por exemplo. Quem não viu, veja, né? Que é um documentário maravilhoso. Ali você não tem a política sendo dita, né? Você tem uma coisa... Quer dizer, nós não conhecemos Croquetes quando eles aconteceram. Nós creio que a grande maioria foi conhecer a partir do documentário. Você tinha mais uma transgressão. Eu posso dizer que, de qualquer maneira, aquele trabalho era um trabalho político, de certa forma? Eu digo, o Croquetes eu digo sim por
2 motivos. O primeiro é esse transgressor, né? Mesmo que seja Visual. visual. Então, opa, que isso? E eles não conseguiam proibir, então colocaram lá um tapa-sexo, lá, sei lá, uma tanguinha, mas como é que a gente vai proibir? Eles não sabiam, ficaram um pouco perdidos com o visual. Mas eles se apoiavam muito em esquetes mais ou menos como teatro de revista, né? Então eles pegavam acontecimentos atuais e colocavam em forma da comédia. Uhum. E aí tá essa chavinha, né? As pessoas, muitos não entendiam, né? Achavam, kkkk, né? Davam risada deles mesmos, e outros sacavam e, isso é... Mas eles colocavam situações, eles se apoiavam muito ali no estilo teatro, né? De revista mesmo, né? Então pegavam situações, pequenas cenas, pequenas esquetes de acontecimentos, mostravam de forma escrachada, de forma quase farsesca, surreal, assim, exagerado, mas de situações que estavam acontecendo naquele período. Mas em cima dessa questão, a gente pegou um grupo específico, mas de forma geral. E aí eu falo da complexidade, né? Porque o que não seria uma arte... Porque se a gente para... Eu não sei, né? Vamos pegar dos exemplos, sei lá, desde Sair de Baixo, nada contra, não tô, né? Aqui é mais do sentido do riso, do que a gente não vê maldade, não vê um certo temas polêmicos, nesse sentido. Sei lá, no teatro, trair e coçar é só começar, mesmo assim, são situações... Você está mostrando o lado social. E querendo ou não, você vê lá, né? O lado da empregada, né? O lado do machismo. Por mais que esteja super velado, assim, sei lá. Ou qualquer outro... Por mais que seja um besterol, você acredita que... eu acho que não dá para fugir. Às vezes até o próprio grupo, que é o puro entretenimento, vamos, né, se valer, vamos jogar, vamos dançar a dança do momento, mas, querendo ou não tem como escapar, como não falar da nossa sociedade. A não ser que vai falar de uma outra sociedade. Mas mesmo assim, se eu pego um texto francês, dinamarquês, que não é a nossa realidade, são atores e atrizes que são, né? Então... O ator e a atriz estão em confronto ali. Peraí, essa não é a minha realidade. Isso está muito longe da minha realidade. Então, nesse sentido, não sei se vocês estão me acompanhando. Sim. Eu acho... Pode soar preciosista pela questão do termo. Eu acho que tem uma questão do que toda arte é política, porque ela está inserida num contexto que a gente já comentou, é um contexto histórico, você tem um artista, esse artista, ele se posiciona, por mais que ele não queira, as questões idiosincráticas desse artista aparecem na obra dele, não necessariamente que ele vá se posicionar, mas você consegue, né, a partir de determinados elementos, de determinadas técnicas também, você vê que toda arte, querendo ou não, ela é política. Mas... nem sempre ela é politizada. E aí, eu vou responder a sua pergunta e eu vou dar a minha opinião. Eu vou me posicionar, porque eu gosto de polêmica. Você pode explicar o que é, então, a arte política e a arte politizada? Tá. Política, no sentido de que todo homem, ele é político. Todas as nossas relações são políticas. Elas têm intenções, elas têm marcas que nos atravessam, têm afetos. Então, nesse sentido... política no sentido bem amplo da palavra, de estarmos num mundo dentro de um sistema, de um regime político, de que nós vamos ter que nos organizar, a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que se organizar, a gente vai ter que negociar, certo? Então, política nesse sentido bem amplo. E politizada no sentido de trazer questões que estão relacionadas a algo específico. Então, eu vou dar um exemplo que eu separei aqui na minha colinha, que é Guernica. Por um período, o Picasso ele não tinha tanto interesse em discutir questões políticas, em discutir questões que estavam ali postas. Mas, diante do fato da Guerra Civil Espanhola, não teve como ele não se posicionar. E aí ele faz o quadro
E o quadro também é marcado por questões políticas e politizadas, porque o quadro não vai circular durante a ditadura franquista na Espanha. Ele vai ficar num determinado lugar. Então, espero ter me feito clara, no sentido de política, no amplo sentido, de que estamos no mundo, vivemos em sociedade, temos cultura, temos relações econômicas e temos política, porque temos que fazer negociações de todas as espécies. E politizada no que tange a questões relativas à política, relativas àquelas escolhas, a um determinado estado. E aí, a minha pergunta para você é não. A arte, ela não precisa ter essa preocupação. Ela pode ter uma preocupação, as pessoas falam meramente, mas não é meramente, né? Ela pode ter questões só estéticas. Ela pode se abrir para discutir apenas questões técnicas da linguagem. Eu não vejo problema nenhum, mas aí sou eu, né? Então, ela não precisa se enveredar por esse caminho. Pode ser uma experiência que o artista queira fazer. Ela não precisa ter esse rigor, entende? Porque as pessoas podem dizer, bom, eu não quero, né, discutir política, eu apenas quero ir ao cinema e relaxar, eu apenas quero ir ao teatro e relaxar, eu apenas quero ouvir uma música e relaxar. Eu sabia que Guernica ia aparecer aqui de qualquer maneira, né? Sempre gosto daquela frase que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, de que o senhor que fez isso daqui, falou, não, foram vocês que fizeram, foram vocês que fizeram isso daqui. Por que nos preocuparmos com a arte na democracia, né? Aí é uma pergunta, se há tantas coisas importantes, as pessoas podem dizer isso, mas tanta coisa acontecendo, tanta loucura no mundo, as pessoas passando fome, eu tenho que trabalhar, por que tem que se preocupar com essa questão se a arte é democrática ou não? Para mim, né? Então, primeiro que a arte, ela tá com a gente. Eu acho que é impossível, né, imaginarmos um mundo sem arte. Então, a arte, ela tá implícita ou explícita na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, não nos preocuparmos é, ao mesmo tempo, o que nós vamos consumir, porque todo mundo consome arte, todo mundo, né, ou o seu carro, o seu Spotify, o seu Deezer, a sua, né, em casa, você assiste a sua série, você assiste, né, o seu rap, o seu funk, a sua MPB, você vê o seu livro, enfim, múltiplos, né, o seu poema. Então, você não se preocupar, você não estar nem aí, é o que futuramente estará por vir. É você não ter essa preocupação cultural, né? Porque isso, a arte e cultura tá ali, né? Faz parte. Então, é você não, com a sua própria identidade, né? Não se preocupar, tudo bem, então o que importa somente? Se a arte não importa, né? Então não vou me preocupar, democracia, a arte, se ela né, se está sendo democrático, o processo artístico. É você não se preocupar com a sua cultura, é você não se preocupar com todo o seu contexto histórico. Porque já que a arte, ela é expressão, né? Ela vai vir, né, de expressões. Eu acabei de fazer um poema, saiu agora aqui, lanço e te tocou. Se eu estou sendo sarciado disso, de alguma maneira isso está me sendo, né, por meios explícitos ou implícitos, o governo, né, me corta ali, eu simplesmente não lavo minhas mãos e, enfim, o retorno nosso com a nossa cultura é perigoso. Vocês acham que a arte deve ter o governo tem que ter uma importância, um papel importante relacionado à arte e à cultura, ou deve ser uma coisa sem envolvimento governamental? Eu posso até teve um movimento Arte contra a Barbárie na década de 90, quando acabou o período ditatorial civil-militar, né, essa transição, lançou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, né, para todo mundo falar uma porção de bobagem sobre a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet, na verdade, como ela, nem sei, agora teve umas mudanças, né, nesse governo, mas não sei como está agora. Mas eu acho que foram pequenas mudanças. Mas, a priori, é a empresa que escolhe, né? Então, se o Estado... E aí eu vejo uma lei, um incentivo federal
E aí ela aprova, fala, olha, Vanderlei, Luciana, vocês podem captar. E aí a empresa fala, tá, não quero. Mas aí chega um artista com muito mais renome vai falar, não, você eu quero, e é a propaganda gratuita. E aí o governo e a empresa que escolhe. E antes disso, então eu cheguei no movimento Arte contra a Barbárie, porque os artistas do teatro, no final da década de 90 para o início da década de 2000, se perguntaram qual o preço, qual o valor da arte, né? O que nós estamos fazendo? Porque não se vivia mais de bilheteria, só tinha a Lei Rouanet, eram as empresas, então, que escolhiam, era uma lei de mercado, então, a peça que me agrada, ou então, né, os artistas que tem no elenco. E o artista não tinha. E aí, qual a sobrevivência desse artista? E aí se começou a ser implantadas as leis de incentivo à cultura na cidade de São Paulo, né, que é a lei de fomento, o Prêmio Zé Renato, e tem alguns que é o Estado, né, financiando, né, obras teatrais, mas não para produção final, né, é mais para a pesquisa. Então, toma o grupo, você venceu esse edital, e tem aí o lance né, desse valor para você pesquisar. Não importa quem está no elenco, não está, é para o grupo pesquisar, né, para os grupos teatrais pesquisarem. E se não tiver interferência do Estado, quem vai dominar é o mercado. E qual é o interesse do mercado? Ganhar mais dinheiro. Exato. Então, aí vai ter outro. Qual o projeto que ele vai escolher? Se eu quiser falar sobre um tema, não sei, né? Bom, mas eu não sei se... Não, eu queria retomar a sua pergunta, porque eu achei ela muito... Como eu vou dizer isso sem ser indelicada? A sua pergunta sobre a questão da arte, né? Uhum. Ela é muito difícil, muito espinhosa, né? E quando a gente pensa se a gente... É óbvio que a gente tem muitas coisas para fazer, além de se preocupar com a arte. Mas, vamos voltar 2 anos atrás, em 2020, quando explodiu a pandemia do coronavírus. O que a gente fez? O que a gente fez, além de ficar trancado em casa? Quem pôde, né? Ficar trancado em casa, quem conseguiu. A gente voltou para a obra de arte. A gente foi ver live do Caetano no Multishow. A gente foi, não sei, às vezes... Teatro também? A gente foi ver teatro no YouTube. A gente foi ver filme. A gente viu uma série de coisas. A gente revisitou. A gente foi, né, ler. A gente foi atrás. Porque é algo que faz parte. Isso está na nossa subjetividade. A gente vai entender a gente enquanto indivíduo, enquanto sociedade, a partir disso, a partir da arte. Deixa eu refazer, então, a minha pergunta. É uma necessidade básica do cidadão? Eu acho que é uma necessidade básica, porque é a forma da gente se expressar. E aí a gente entra em contato com o outro a partir da arte, né? E com relação ao Estado e ter essa interferência, eu não sei se no quesito temática cabe essa interferência. Mas, no sentido de financiamento, eu acho que é muito pouco provável que a gente, um dia, que a gente consiga ter uma produção artística 100% no âmbito do privado. No mínimo, a formação, pelo menos. Eu acho que, além da formação, a Rosângela, no livro dela sobre o Antônio Fagundes, ela vai trazer o exemplo de como o Antônio Fagundes, ele lida com essas questões e é quase uma coparticipação, digamos assim, Rosângela Patriota. Rosângela Patriota, isso. É uma participação público-privado, né? E aí a gente tem uma outra questão para pensar, que é a lógica do mercado e do artista, né? Quem chama o público, né? E uma questão de valor. Quem pode pagar, quem tem acesso, quem vai conseguir ver aquela peça, ver aquele filme, como isso vai circular, como vai ser a questão da divulgação. Todas essas são questões importantes. E aí, acho que eu já falei demais, mas tem um outro exemplo que é a Ancine e a importância dela para a produção de filmes brasileiros. É isso. Sabiam que a gente já chegou ao tempo? Já deu tempo da gente?
Boa. Queria agradecer demais, Luciana, queria agradecer demais, Luiz. É um assunto muito gostoso e é bastante polêmico também. Acho que dá para desenvolver outras, a partir dele, desenvolver tentáculos aí em relação a essa temática da democracia. Esse é o terceiro episódio do podcast, né? A gente se vê no próximo episódio de Democracia e Sociedade. Hoje discutimos a relação entre arte, cultura e o exercício democrático. Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Até o próximo episódio.